Amada congregação do Senhor Jesus, nós estamos expondo pelas manhãs de domingo o livro de Provérbios. E hoje, 16, os versos de 1 até o 15. Provérbios 16, os versos de 1 a 15. E nós dividimos em 3 partes, irmãos, para que o entendimento seja verdadeiramente mais simples, mais objetivo. O primeiro dos pontos é, portanto, a confiança no Senhor, os versos de 1 até 4. E pedimos à amada congregação que leia junto conosco. Leiamos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Existe um mistério. Nós não sabemos até onde vai a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas nós temos a plena convicção que a responsabilidade humana está submissa à soberania de Deus. Irmãos, em 1996 eu fui exposto à ideia de planejamento estratégico. Fui atordoado com a possibilidade de se planejar para curto, médio e longo prazo. E naquela época tive a oportunidade de dizer para o presidente da companhia que eu achava que 5 anos era muita coisa, seria até arrogância. E ele entendeu aquilo de uma forma boa, a minha submissão a Deus, de pensar assim, tem tanta coisa aí, tantas variáveis. E o senhor Reginaldo de Souza Zero deu o último suspiro nessa sexta-feira. Um homem fantástico. Mas, irmãos, nós podemos ou não fazer planejamento? Isso é afronta a Deus? Que às vezes a gente fica, Devemos fazer planejamento? Irmãos, uma das coisas maravilhosas da fé reformada, quando a Igreja Católica Romana disse assim, não pode dar Bíblia ao povo, porque se der Bíblia para o povo, que vai sair de bobagem na interpretação, não está escrito. E aí os reformadores garantiram o seguinte, todo cristão tem acesso à leitura das Escrituras. Mas nós não temos livre interpretação das Escrituras. A Escritura tem apenas um sentido correto. E como vai fazer com essa quantidade de cabeças pensantes, cada uma pensando de um jeito diferente? E os reformadores disseram o seguinte, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se por acaso eu estou fazendo alguma interpretação errônea, o texto da frente vai me dizer assim, parabéns, você errou. Reinterprete de novo. E essa é uma máxima bendita da fé bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Dito isto, irmãos, devemos fazer planejamento? A Bíblia responde à própria Bíblia. Vamos abrir a Escritura, por favor, em Lucas capítulo 14, os versos de 28 até o 33. Lucas 14, de 28 até o 33. Isso é palavra do Senhor Jesus, tá, irmãos? Então, nós vamos lendo assim, devagarzinho, deglutindo, Porque o texto, de forma alternada, diz assim, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz.
o Senhor Jesus não está só anuindo, como Ele está dizendo assim, parabéns, isso deve ser feito. O Senhor Jesus está dizendo que tudo aquilo que não é muito bem medido, pensado, trará escândalo e zombaria. Irmãos, é por isso que eu trabalho muito com os pastores que estão em formação, para que eles desistam. Olhando para o Gabriel aqui, ó, desista, Marquinho, nem comece. Que isso, pastor? Porque se tiver que desistir, meu irmão, que seja agora e não no meio de um ministério depois. O estrago é muito menor. Então, irmãos, aguenta a carga? Então vamos em frente. Depois que você estiver dentro, olha, nós vamos carregar água na peneira, fazer o que for. Mas se tiver que desistir, desista antes de fazer bobagem. Irmãos, dito isto, no verso de número 2, você pode ler junto comigo? Todos os caminhos do homem são, mas, de novo, irmãos, a janela de Joe Haren, de novo, não é fácil enxergar as nossas faltas, de jeito nenhum. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Nós estamos estudando sobre a providência de Deus aqui nas quintas-feiras. E por que Deus manda aprovação? Para poder nos abaixar a bola, para que nós não tenhamos a certeza plena e absoluta que temos, que somos a única bolacha do pacotinho. Tadinho de mim, Senhor, por que isso está acontecendo só comigo? Não. A aprovação vem para que nós estejamos no nosso lugar. Irmãos, nós precisamos muito dos olhos dos outros para entender algumas coisas que fazemos. Eu costumo dar muito ouvidos a tudo aquilo que ouço e vou ruminando tudo aquilo que ouço. Agora, queridos, o salmista, nessa mesma linha, então, ele diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Irmãos, confiança no Senhor é saber que nós vamos precisar dele, nós vamos errar. E é tão ruim quando nós erramos sem saber que erramos, mas nós erramos, irmãos. Nós erramos. Às vezes você dá uma notícia para alguém da família: ó, comprei um carro novo. A pessoa lá da família vai entender o seguinte: olha, você está tirando onda comigo, você está dizendo que você é melhor sucedido que eu, e vira um negócio que você não teve a mínima vontade, mas o outro, pela inveja, deturpa tudo e vira, né? Então, numa hora dessa, a gente fica primeiro chocado. Depois disso, peça perdão. Você me perdoa? Se durante a história da vida eu te proporcionei tantas coisas, nunca quis te humilhar, você entendeu assim? E me perdoe, porque eu não quis isso. Então, nós precisamos do Senhor, confiar no Senhor até para enxergar aquilo que nós achamos que estamos muito bem e não estamos. O verso de número 3 é um desafio, irmãos, um desafio de confiança total a uma promessa de que todos os planos serão estabelecidos. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia no Senhor. Interessante que a tradução nossa traz confie, mas muitas traduções antigas trazem consagre. E eu prefiro consagre. Primeiro, porque a palavra no original permite. E segundo, irmãos, porque consagrar significa o seguinte: tira tudo e entregue para Deus. Consagre a Deus. Consagre. Queridos, algumas pessoas, né, têm nos batido muito lá no Instagram, né, sobretudo: por que a igreja presbiteriana batiza igual a igreja católica? Igreja presbiteriana tem catecismo igual a igreja católica e tal. E a igreja presbiteriana tem costume de consagração das coisas. Deixa eu explicar. Quando um prédio desse é instituído como igreja, nós o consagramos ao louvor e à glória de Deus. Nós separamos esse local e dizemos assim: Senhor, é para a honra do teu louvor. Algumas pessoas chegam e dizem assim: pastor, comprei esse carro aqui, o senhor o consagra? E eu tenho o maior prazer de sentar lá do lado do carona e dizer assim: Senhor,
que seja para o louvor da tua glória, o Senhor livre de todo mal. E se você perguntar à esposa, quando nós compramos um liquidificador que entra em casa, nós consagramos o liquidificador. Senhor, que seja para o louvor da tua glória. Porque a melhor coisa, irmãos, é nós entregarmos nas mãos daquele que tudo pode, de que tudo usa direito. Senhor, que seja para o louvor da tua glória. É uma bênção, irmãos, nós confiarmos completamente as mãos ao senhorio de Deus. Nunca vi alguém reclamar de ter feito isso, mas e o contrário? Queridos, o verso 4 vai ser um escândalo para muitos, né? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e o que, irmãos? Irmãos, nós somos calvinistas de 5 pontos. Alguns são calvinistas de 4 pontos, porque eles rejeitam a eleição dupla. O que é eleição dupla? Deus predestinou alguns para a salvação e predestinou outros para a perdição. Nossa, Deus predestinou uns para a perdição? Bom, você pode ler de novo comigo, por favor, o verso de número 4? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Bom, irmãos, primeiro porque eu acho uma falta de senso, né? Se Deus predestinou alguns para a direita, é porque Ele predestinou os outros para a esquerda, né? Mas você vai fazer o que com um texto desse aqui? Ah, mas Deus fazer isso? Aí, Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo, com aquela docilidade revinocerôntica no meio de uma loja de cristais, ele diz assim: quem é você para discutires com o oleiro? Quem é o vaso para poder falar com o oleiro? Por que me fizeste assim? Não tem ele autoridade para fazer o que ele quiser, tanto de um lado quanto para o outro? Então, irmãos, confiança em Deus. Senhor, eu confio no Senhor. O Senhor fez pessoas para a salvação e fez pessoas para a perdição. Judas é um exemplo claro disso. Ok, irmãos, Deus está dirigindo absolutamente tudo, até o perverso está sendo guiado para o dia da calamidade. Aí quando nós vemos alguns arroubos, irmãos, eu estou assim irado num ponto que vocês não imaginam, uma palhaçada de mentiras sendo colocadas de goela abaixo nesse país. Mas, sinceramente, meu limite já passou. E numa hora dessa eu só posso chegar num texto desse e dizer o seguinte: Senhor, é isso aí, ó, perverso, mas foi feito para o dia da calamidade. E ela vai chegar. Existe um Deus justo, irmãos. Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer luz sobre todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam ruins. Então, Deus está no controle absoluto de tudo. Mas vamos voltar aqui, irmãos. Você planeja ou vai fazendo? Porque a nossa natureza é ir fazendo, e depois vai ficando um monte de coisa para trás. Eu instruo os noivos, irmãos, a sentarem e fazerem o seu planejamento estratégico da vida inteira. Sentem e coloquem no papel. Sim, quantos filhos? O que você espera? Casa? O que você espera de móveis, de viagens? Por quê? Se você sentar com uma pessoa, ela fala assim: eu quero ter 12 filhos. Aí você diz: 2 está bom? Não, 12. Ah, eu não quero viajar para lugar nenhum, eu gosto da minha casa. Olha, eu gosto de viajar para o mundo inteiro. Ah, eu pretendo isso assim, assim. Não, eu quero o outro lado. Bom, parabéns. Você está diante de uma pessoa completamente diferente de você. E vocês estão achando que amor... Não, irmãos, amor é um sentimento cultivado, hein? Então, o planejamento é uma bênção, porque aves de mesma plumagem voam em bandos. Nós convergimos amizade, companheirismo, dia a dia, com pessoas que pensam de forma afim. Isso é óbvio, né? Então, por favor, você tem planejamento? Ah, não, pastor, lá em casa é o seguinte: nós vamos ter quantos filhos Deus mandar? Tá bom. Porque depois Deus dá a condição. Eu quero ver, no dia que Deus chamar a responsabilidade de quem tem disseminado essa heresia no meio da igreja dele.
coloque na ponta do papel quanto custa um filho e a sua responsabilidade primeira de educá-lo, hein? Porque nós temos uma linha herética dentro da igreja dizendo assim, você tenha quantos filhos Deus mandar. Eu quero que você me mostre, no ponto de vista bíblico, aonde é que está isso. Eu vou ter filho para Deus pagar a conta. Vamos fazer o seguinte? Vou amanhã na concessionária e vou tirar um carro zero. Vou falar assim, Senhor, ó, valeu. Agora o Senhor paga para mim também. Então, irmãos, nós somos cristãos. Nós devemos planejar quanto custa, confiado que, enfim, é Deus que nos dá as condições. Você tem planilha de entrada e saída lá no Excel, de quanto é que você recebe em casa, de quanto sai? Porque se você não tiver controle, meu irmão, eu vou te afirmar o seguinte, sua situação financeira está horrível. Culpa de Deus? Ah, meu Deus do céu! Porque na hora de fazer a bobagem, de comprar, beleza, mas na hora que deu errado, ah, meu Deus do céu! Então, irmãos, nós estamos sendo ensinados pelas Sagradas Escrituras a fazermos os planos e dizer o seguinte, Senhor, o Senhor abençoa o plano? Porque no planejamento você tem duas máximas. A primeira é que nada vai sair exatamente do jeito que você planejou. Mas a segunda máxima do planejamento é o seguinte, quem não tem, qualquer caminho serve. Você está tomando um ônibus sem saber para onde vai. A vida é um negócio que você não sabe para onde está indo. Então, irmãos, planejamento é uma bênção. Pastor, a Bíblia nos manda como cristãos sermos do planejamento? Você pode abrir a Escritura fazendo um favor para mim, irmãos? Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 12. 12, 2. Hebreus 12, 2. Irmãos, quando nós temos planejamento, nós traçamos um alvo. Parta para cima dele com tudo que você puder. Você é cristão mesmo? É? Vou, Senhor, até o final. Jurei que eu vou ser teu servo. Vai mesmo? Então, Hebreus 12, 2. Vamos ler juntos? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo causa da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Senhor, eu tenho um planejamento. Eu vou ser cristão. E todas as demais coisas necessárias o Senhor vai me acrescentar. Essa é a palavra para o meu filho, irmãos. Meu filho, seja um servo de Deus. O restante, Ele vai te acrescentar todo o necessário. Em segundo lugar, irmãos, nós vamos tratar de um negócio aqui que eu acho que só o pastor que vos fala, que sofre, é a soberba, o orgulho. Só eu devo ter esse problema, irmãos. Versos de 5 a 8, de forma alternada, irmãos, vamos lá? Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Igreja do Senhor Jesus, quantos orgulhosos são abomináveis a Deus? Todos. Quantos orgulhosos são abomináveis a Deus? Todos, porque ao invés de confiarem em Deus, eles confiam em si mesmos. Simples assim. E aí, irmãos, abominável. Que nome, né? Abominável. O que é abominável? Detestável. É Deus olhar para uma pessoa e falar assim, eu te detesto. Você já pensou o que é Deus olhar para um infeliz e dizer assim, eu te detesto? Bom, quem se acha, se basta, né? Não ouve ninguém. Você já esteve perto de uma pessoa falando assim, olha, esse caminho que você está indo é caminho de marginal. Olha, esse caminho que você está indo é caminho de morte. Olha, esse caminho não presta. Aí, ao invés da pessoa ouvir, mas não ouve. E aí, também a pessoa não aceita ajuda.
Essa pessoa não aceita que ela precise de Deus, do seu Criador. Irmãos, ao fazer uma declaração de que eu vivo sem Deus, eu não preciso de ninguém, é bem possível que essa pessoa... Como é que termina o verso 5, irmãos? Não ficará? É possível, irmãos, alguém ganhar uma queda de braço com Deus? E aí o sujeito diz assim, não, mas eu não quero, eu vou fazer desse jeito. Vai, tá bom. O pior é que quem sofre não é só ele, né? Mas tudo bem. Verso 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Pela misericórdia e pela verdade de Deus, Ele afeta a expiação ou a cobertura do pecado. Para o pecador crente, isso inclina a separá-lo do mal. Quanto mais nós nos achegamos ao Deus, irmãos, mais nós nos alimentamos do Espírito, mais a carne ficará fraca e nós venceremos. Então, pastor, eu luto contra o pecado. Muito simples. Alimente o Espírito e você vai vencer o pecado. É assim que funciona. Quanto mais nós nos achegarmos a Deus, segundo a liturgia que nós lemos, mais Deus se achegará a nós. Deus está no mesmo lugar, irmãos. Quanto mais nós nos achegarmos a Deus, mais nós vamos usufruir da presença dEle. Novidades de vida. Senhor, eu quero provar. Ok. Irmãos, o verso 6 ainda diz assim: temor do Senhor. É um tema frequente em Provérbios. Temor do Senhor. Temor, antes de tudo, reverência, irmãos. Mas temor é medo mesmo, viu? É medo. Existe uma teologia dizendo assim, não, porque temor não é bem medo. Não, não, irmãos. A palavra, na exegese gramatical, temor é medo de Deus. Que horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, né? Então, queridos, medo é algo reverente, admirador e submisso, fundamental para o conhecimento e sabedoria espiritual. Temor de Deus. Embora o incrédulo possa fazer declarações sobre vida e verdade, ele não tem o conhecimento final até que esteja num relacionamento redentor de respeito e reverência com Deus. Qualquer ímpio fala de Deus. Irmãos, eu acho que eu fiz mais um inimigo. Quinta-feira de feriado, né? Eu estava vindo para cá, aí passando, tinha duas pessoas conversando, não, porque Deus vai mandar fogo, vai queimar as pessoas e tal, parará. Aí eu, pensando assim, gente, eu preciso ouvir essa aula de teologia, porque eu não sei onde está isso, né? Aí o outro está falando, não, porque Deus está mandando fogo e vai queimar todo mundo. Eu falei assim, onde é que está isso na Escritura? Não, está na Bíblia. Eu falei, pois é, onde? Não, Apocalipse 16, 8. Não, Apocalipse 16, 8 fala de um calor insuportável. Mas daí a dizer que Deus está usando o sol para poder queimar e matar as pessoas, é uma exagerese do texto, né? Então, irmãos, eu acho que eu acabei de fazer mais um inimigo, porque eu falei assim, olha, nós temos livre acesso às Escrituras, livre interpretação não, isso está errado, está além disso. Sabe por quê, irmãos? Porque todo mundo tem a pecha de ser doutor em teologia. Interessante que o sujeito vai ao médico e toma os remédios, porque ele confia no médico. Mas quando o pastor diz alguma coisa, não, esse pastor não sabe nada não, vou fazer do meu nariz. Então, a saúde é menos do que a vida eterna. E os pastores são desprezados. Qualquer ímpio fala, sem temor algum, segundo aquilo que ele acha. Mas a base é a interpretação fiel das Escrituras em Cristo Jesus. E aí nós estamos diante de um soberbo. Eu sei. E não é ensinável. Irmãos, durante quanto tempo nós vamos aprender nas Escrituras? O tempo que você estiver vivo. Certo, irmãos, os versos 7 e 8 dizem assim: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, esse reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com justiça.
Queridos, eu sinto falta de pessoas que eu amei de verdade. Sinto falta. Mas, meu amado e querido irmão, no verso de número 8, melhor é o pouco havendo justiça do que grandes regimentos com justiça. Quanto você crê nisso hoje? Sabe por quê, irmão? Salmo 130, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Fiz calar e sossegar a minha alma, assim como uma criança se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Nós estamos de fato, irmãos, pensando assim, Senhor, melhor é pouco do que muito com desonestidade? Nós somos crentes no Senhor Jesus. E o soberbo vai dizer o seguinte, não, eu quero ter abundância, eu quero ter riqueza. Aí o justo vai dizer assim, não, eu quero ter um pouquinho só, com paz. Eu quero ter só um pouquinho em paz. Eu quero só uma vida simples. Foi orado aqui, irmãos, uma pregação simples. O quanto mais eu conseguir ser simples para a igreja, melhor. Porque a minha função não é rebuscar para que ninguém entenda. Pelo contrário, é aclarar a revelação cada vez mais. Irmãos, como servos do Senhor Jesus, a vida do nosso Senhor, que é o exemplo máximo para a igreja, Jesus gostava de uma boa comida, de um bom vinho. Jesus gostava, né? Gostava, viu, irmãos? Mas quando é que nós vemos o Senhor Jesus ostentando mais e mais e mais e mais? Eu gosto daquela musiquinha, sabe, irmãos? Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu ando à procura de felicidade, à procura de amizades. Gosto de pensar numa vida simples, gostosa. Creio que essa tem mais a ver com o cristianismo do que aquela que diz você precisa ter, você deve ter, você... Irmãos, o quanto nós temos deixado de agradecer a Deus e murmurado é o quanto eu estou cantando o hino, não sou feliz com Jesus, meu Senhor. Porque tem o hino, né? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Agora eu estou cantando o outro, não sou feliz, porque eu não tenho isso, porque eu não... Tá bom. Queridos, o último ponto daqui é o rei. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No lugar ou no julgar, não transgrida, pois a sua boca... Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Irmãos, existe um rei, ele é o Senhor, ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E como rei, irmãos, o Senhor Jesus nos exige confiança completa. Você quer seguir? Quer ser meu servo? Mate o diabo. Não é assim. Rejeite o mundo. Negue-se. Seu maior inimigo para seguir o Senhor Jesus é: deixe de ser soberbo, deixe de ser autossuficiente. Você quer servir ao Senhor Jesus? Confie, entregue-se e sujeite-se às ordens do rei. Quando nós nos tornamos cristãos, irmãos, nós nos colocamos debaixo do jugo da soberania do Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: Elaine, você vai obedecer a minha lei. Não é se você quiser, você vai obedecer a minha lei. Tá, Senhor. E em troca disso, Elaine, eu vou te dar alegria, sustento, proteção e até salvação. Mas o rei tem as suas leis, e o rei tem
as bênçãos de nós o servimos como súditos. E aí, irmãos, as pessoas dizem assim: amanhã é segunda-feira, amanhã eu vou fazer isso. Aí nós lemos no texto correlato lá de Tiago, que lembrava do sermão que o presbítero Gabriel já expôs aqui desse púlpito, irmãos. Não, irmão, deixe de ser soberbo. Existe um rei que seu coração pode traçar os planos, mas a resposta certa vem dos lábios dele. E esse rei vai dizer assim: amanhã você acha que você vai fazer isso? Você não vai fazer nada disso. Você vai fazer aquilo e aquilo outro, porque eu disse que você vai fazer isso. Na nossa impertinência, irmãos, eu vou fazer isso. Você vai mesmo. Você deveria dizer com toda humildade: se Deus quiser. Se Deus quiser. Irmãos, tenho insistido com a igreja numa coisa que parece tão elementar. Tudo é simples se Deus disser que será simples. Até o impossível se torna simples. Mas se Deus disser não, irmãos. Nós oramos, irmãos, e continuemos orando pelo reverendo Cícero. A esposa dele, a Josi, foi sepultada por causa de uma cirurgia de vesícula. Nem cirurgia aberta é mais, irmãos, é laparoscopia. É um negócio tão simples, mas pastor, irmãos, tudo será simples se o rei disser, simples será. Então, na nossa submissão, nós vamos dizer assim: Senhor, nos abençoe em tudo. Final do verso 9, irmãos, como é que é o final do verso 9? Deus dirige os passos. O rei soberano dirige os passos. Eu vou fazer. Vai mesmo. Não é proibido fazer planejamento, desde que você se submeta a quem faz com que você cumpra o seu planejamento ou não. Adianta espernear, irmãos, ou nós nos adequarmos à vontade de Deus? Depois, irmãos, quais os decretos eternos, quais os eventos da vontade do Senhor poderão ser frustrados? Nenhum. Então, não obstacule a vontade de Deus. No passado eu ouvia que quem estava doido é quem estava rasgando nota de 100 e querendo parar o trem de minério carregado, né? E eu lembro disso muito, irmãos, porque querer ir contra a vontade de Deus é do mesmo jeito você parar no trilho, esticar a mão e tentar parar o minério com a mão. Mesma coisa. Não vai dar certo, não. Mas se por acaso você conseguir embarcar no minério, puxa vida, vai embora, porque ninguém pode parar esse negócio. Então, o primeiro quadro sou eu lutando contra a vontade de Deus. Esqueça. O segundo quadro sou eu de acordo com a vontade de Deus. Uau! Tudo vai bem. Tudo vai bem. E aí, irmãos, verso de número 10. Quem tem autoridade? Deus tem a autoridade completa. Duas coisas, portanto: sejamos inteligentes, peçamos a Deus que nos faça concatenar, convergir os desejos do coração. Irmãos, eu estou entregando de bandeja isso aqui, que eu aprendi depois de muita pancada. Senhor, me ajuda a querer aquilo que Tu queres, transforma o meu coração, me permita querer aquilo que o Senhor quer, porque se por acaso eu vou querer alguma coisa que Deus não quer, você já ouviu falar em murro em ponta de faca? Aí se por acaso Deus na sua infinita misericórdia vem e transforma o meu coração e eu passo a querer aquilo que Deus quer para mim, céu de brigadeiro, irmãos, sem nuvem, aquele negócio fantástico. É isso. E irmãos, até porque a minha vontade, a minha vontade é espetacular. Não, as Sagradas Escrituras dizem que existe uma vontade que é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus. Então, Senhor, eu quero ter a minha vontade transformada na Tua vontade. Eu não quero mais querer, eu quero querer aquilo que o Senhor quer para mim. Final do verso 10,
vai nos dizer sobre a boca, né? Cuidado com a sua boca contra o rei e os seus desígnios. Cuidado, isso dá pena de morte, hein? No verso 11, crentes fiquem em paz, peso e balança justos pertencem ao Senhor. Descansa, a balança que vai medir os seus atos é de Deus, e Deus não vai pesar para um lado nem para o outro, os seus pesos são justos. Irmãos, erramos em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Você sabia que nos céus existem livros, e não apenas livro? Existe o livro da vida. Está escrito o seu nome lá? Que bênção. Aí, os bonitões salvos à direita, os condenados à esquerda. Então, Apocalipse capítulo 20 vai nos falar dos livros das obras, aonde todos os atos estão sendo contados para o galardão. Deus está pontuando tudo aquilo que você faz. Como você tem Cristo Jesus, não tem uma obra má. Todas as obras más estão carimbadas com sangue, pago na cruz. Mas o ímpio, irmão, ele não tem uma boa obra, porque não existe acesso para boa obra sem Cristo Jesus. Ele não tem nenhuma boa obra, mas ele tem todos os pecados a saldar com Deus. Então, existem livros no céu, e o seu Deus que é justo não está esquecendo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim: está triste, está baleado. Em Cristo o vosso trabalho não é vão. Irmãos queridos, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ok, todo julgamento dele é para nós com graça e misericórdia. E o rei gosta de quem usa a sua boca adequadamente. Tanto é que no verso de número 13, ele diz assim: os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Lábios honestos e o falar a verdade cabe em todo lugar, sobretudo diante do soberano Senhor. Verso 14, o furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. Moisés intercedeu pelo povo, para que o povo do Senhor não fosse consumido. Os grandes líderes de Deus sempre intercederam para desviar furor. E aí eu quero lhe pedir então o seguinte: as suas palavras são para colocar mais lenha na fogueira, ou você é um dos que, da minha boca não sai intriga, não sai dolo, porque eu quero desviar a ira? Ou você chega colocando um pouquinho mais de combustível no negócio? Irmãos, o verso de número 15, para nós concluirmos, vamos ler juntos? O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Nos dias que eu estava escrevendo esse esboço, irmãos, a onda de calor tinha chegado. E falar de chuva é um trem bom, né? Nossa, como é bom a chuvinha. No texto, a chuva serôdia ou a chuva temporã são expressões bíblicas que significam períodos de chuva lá na Palestina. A chuva temporã é algo maravilhoso. Por quê? O período chuvoso ocorre no outono. Já a chuva serôdia significa um período de chuva da primavera. A chuva temporã, traduzida do hebraico por moré e oré, indica chuvas precoces. Já a serôdia, malkosh, traduz do significado de chuva de primavera, últimas chuvas. A chuva serôdia ou a temporã, bem como qualquer outra condição climática atmosférica, são controladas por Deus. E a Bíblia diz que é Ele quem envia ou retém a chuva. Ele é o rei do universo. E a chuva que Deus manda produz vida. A chuva é um sinal de Deus que estou feliz com vocês, hein? Estou mandando chuva. E de vez em quando, quando a chuva começa a cair, a gente passa pela rua e tem tanta gente blasfemando contra a chuva. Vocês já viram? Deus é paciente demais, né? Hoje está muito quente. Ah, não, amanhã está muito frio. Ah, hoje está chovendo. Ah, eu queria que chovesse. Deus tem uma paciência tremenda, né?
A chuva que Deus produz, produz vida e é um sinal de bênção. Sem chuva, sem alimento, sem refresco, sem luz, sem vida. A sua benevolência, que é a sua bondade, como uma chuva fora do tempo, é muito bem-vinda, irmãos. O quanto você precisa da bondade de Deus para prosseguir? Só no momento? Ou esporadicamente? Ou sequencialmente ao longo da vida? Irmãos, nós fomos salvos antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Deus lhe amou desde lá. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma Ele pode negar os seus propósitos eternos lá. Deus te salvou lá na eternidade. Então, aconteça o que acontecer, Ele não pode negar o plano de salvação que Ele teve para a sua vida. Você já confessou Jesus? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Tudo bem. Você já foi feito filho? Então Deus não tem borrachão no céu para poder apagar o nome daqueles que pecam, que transgridem a lei. Eles colherão consequências, mas Deus de maneira nenhuma pode lançar fora. Jesus disse: aquele que o Pai me deu, porque é propósito dele desde a eternidade, esses vão vir. E aconteça o que acontecer, eu não os lançarei fora. Ok. Meu irmão, a bondade desse Deus sempre foi e continuará sendo como uma chuva fora de época, que dá aquele refresco, Gente, que a vida continuará, irmãos. Nós somos não um povo perfeito. Não procure uma igreja de pessoas perfeitas. Primeiro, porque o pastor não é. Segundo, porque você não é. E terceiro, porque não existe igreja perfeita. Nós estamos em completo aperfeiçoamento. Então, igreja é lugar de gente que continuará com essa chuva de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos seguir em frente, meios de graça. Nesse contexto aqui, irmãos, a cevada e o trigo não sobreviveriam sem as chuvas temporãs na Palestina, sem que Deus mandasse na hora exata que precisa a chuva. Verso de número 15, fala de rosto feliz. Rosto feliz significa vida. Houve um tempo, irmãos, bendito, que os pais não precisavam falar com os filhos. Como é que é, pastor? Tem diálogo, Um diálogo. O diálogo lá em casa era o seguinte: o pai passava o olho assim, a gente já sabia. Se o rosto do velho tivesse feliz, que coisa boa! Mas se o velho tivesse sisudo, irmãos, Vocês lembram disso, Doravante, irmãos, seus planos têm sido colocados humildemente diante de Deus. Há um rosto feliz recebendo como cheiro suave tudo aquilo que você tem sonhado. Algumas pessoas têm cantado: Senhor, eu quero sonhar os sonhos do Senhor. Eu acho difícil a gente sonhar os sonhos de Deus, sabe, irmãos, porque eles são altos demais para nós. Mas eu tenho certeza que nós poderíamos cantar e dizer assim: Senhor, coloque os meus sonhos de acordo com a tua vontade, que vai ser bom demais da conta. Como é que é, irmãos, o Salmo 37:4? Agrada-te. Senhor, me ajuda a me agradar do Senhor, me ajuda a confiar no Senhor, me ajuda a colocar todos os meus planos submissos ao Senhor, me ajuda a te servir como um súdito fiel para provar de toda a bondade do Senhor. Vale a pena, irmãos, vale a pena. Eu vou fazer. Senhor, se o Senhor quiser, eu vou fazer. Seja feita a tua vontade, não a minha. Reverendo Ricardo, o senhor nos dirige, por favor?